Libro, eu vou usar as mensagens do senhor. O senhor tem uma mensagem na UMADS Camboriú de 2000, Geração em Declínio. Essa é antiga, eu assisti. Meu Deus, eu nem lembro. Lá o senhor aborda sobre 5 tipos de igreja na Igreja Universal: anarquista, a igreja fanática, a igreja liberal, a igreja conservadora, e que Deus estava buscando o 5º tipo de igreja, que é uma igreja equilibrada. Rapaz, eu preguei isso. O senhor pregou isso naquela época. Eu vou voltar a pregar esse negócio. Tem essa mensagem gravada? Tem, devolve o esboço para ele. O senhor prega ali em Juízes 2:10. Foi congregado uma outra geração na casa de seus pais que não conhecia Deus, o Senhor. E nas obras que fizeram em Israel. E, em paralelo, o senhor fala sobre Icabô. Foi-se a glória de Deus. Que mensagem. Fala sobre geração. Então, veja só, eu já falava isso naquele tempo, né? Então, a igreja, ela precisa... O que está faltando hoje na igreja, Fábio, que eu vejo? Eu preguei no Gideões esse ano, eu falei sobre o conhecimento demais leva a igreja a se tornar uma igreja fria, formalista. A graça e a unção demais leva a igreja a ficar uma igreja fanática. Então todo extremo é perigoso. O que nós temos que fazer? Como Jesus, crescer na graça e conhecimento. Unção e palavra. É um nível que a minha geração, acredito que chegou, né? Nós fomos depurando e nos purificamos. Nós chegamos num ponto... Eu posso falar de mim, eu tenho graça e tenho conhecimento. Eu prego, o rico, o intelectual para me ouvir. E o irmãozinho da roça também para me ouvir. E isso não tira de mim a unção do Espírito Santo. Eu ainda pulo, falo em língua estranha, não pulo mais alto, porque eu não dou conta que a coluna não aguenta mais, estou velho. Né? A gente vai travando com o passar do tempo. Mas o ponto de equilíbrio nós temos que encontrar. É possível, mas isso custa caro. O problema é que o avivamento, que é o ministério que Deus me deu, um ministério voltado para o avivamento, e eu estudei todos eles, o problema do avivamento é a ausência de um mestre que tenha paciência. Né? Jesus, quando falou sobre a composição ministerial, aliás, Paulo falando da composição ministerial que Jesus deu à igreja, são 5 os ministérios, ele não deixa de lado o mestre. É preciso ter, mas tem que ter o evangelista, o pastor, o profeta, o doutor e o mestre. A ausência do mestre faz o avivamento se tornar uma coisa banalizada. E se você não controlar, você pode escambar para heresia, fanatismo ou para pura idiotice. Porque o mestre é aquele que vai ter o equilíbrio, só que o mestre tem que ter paciência. Ele não pode ser bruto como eram os mestres nossos antigamente. Eu vi igrejas que simplesmente pararam com a unção do Espírito Santo porque o pastor não tinha paciência. Começava alguém a pular, gritar, ele pegava o sininho, tocava, mandava todo mundo quietar. Se ele tivesse tido paciência, ele chamava aquela pessoa e falava, pode ser assim, mas deixa eu te mostrar a Bíblia. Você tem que começar a equilibrar. A ausência do mestre em ensinar matou. Por isso que nós temos a Assembleia de Deus. Eu preguei semana passada em Bagé, num mega evento no Rio Grande do Sul, e falei sobre a falência de um requisito da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tem uma doutrina pentecostal. Não tem uma doutrina pentecostal? Qual é a doutrina da Assembleia de Deus, então? A nossa doutrina... Vamos falar de Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é fundada por 2 batistas. Daniel Berg e Gunnar Wingre. E aí esses 2 batistas tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Eles não tiveram uma doutrinação espiritual. Eles experimentaram o Espírito Santo. A unção veio sobre eles e eles vieram no conhecimento teológico batista e na oração e na crença no sobrenatural. E Deus fez a igreja crescer. Quando a igreja cresceu e falou, agora precisamos colocar um seminário teológico. Que teologia vamos ensinar? A teologia dos nossos pais. Qual era a teologia de Daniel Berg e Gunnar Wingre? Batista. Aí criou-se alguma matéria sobre o Espírito Santo, pneumatologia, paracletologia, e pararam aí. Não se falou sobre a homilia pentecostal, sobre a liberdade pentecostal. Não se explicou porque Paulo ensina a igreja aos Coríntios, no capítulo 12, sobre os dons e como os dons podem ser usados. Por isso que você vai num lugar, você vai no norte, as Assembleias de Deus são vivas. O povo, os cultos, você tem até dificuldade para pregar de tanta alegria que o povo tem. Você vai mais para o sul, a igreja é um pouco mais calada. Mas como pode ser a mesma Assembleia de Deus? Você vai numa Cristã do Brasil no sul, ela é igualzinha a Cristã do Brasil do norte. Você vai na Batista X do sul, é a mesma, ela tem padrão. A Assembleia de Deus não tem padrão porque faltou a doutrina pentecostal.
Faltou alguém ter paciência de explicar para nós, colocar as pessoas dentro da escola dominical. Ensinamos. É a igreja que mais tem ensino, é a igreja que mais lê a Bíblia, ainda é a Assembleia de Deus. Por isso eu sou assembleano e amo a minha igreja, e amo a minha geração. Mas faltou alguém ter paciência para explicar. Os maiores ensinadores da Assembleia de Deus da minha geração, Antônio Gilberto, Cláudio Honor, são homens que eu conheço muito bem. Alguns eu conheci, mas eu não me lembro de ver esses homens em eventos onde eu estive orando em línguas. Nós temos aqui em Curitiba o pastor Elienay Cabral, que ele... Elienay, eu peguei a fase de Elienay, gosto muito de Elienay, já pregamos juntos. O Elienay é um dos poucos que tinha a cultura e a unção. Mas os maiores... Mas o Elienay já pode ser considerado a segunda geração, né? Porque aquela primeira geração do pastor Pimentel, nós começávamos agora. O pastor Pimentel, você nunca viu ele falando em língua estranha? Você viu alguma vez? Nunca, eu convivi com ele há muito tempo. Mas nós temos hoje o pastor Wagner fala em línguas estranhas na nossa igreja. Então, mas olha que nós estamos falando aqui sobre líderes que falam em línguas, mas é a Assembleia de Deus. Exato. Verdade. Você está entendendo? É nisso que nós estamos... É disso que eu estou falando. Então faltou alguém se debruçar sobre o assunto e falar, não, vamos criar uma matéria sobre doutrina pentecostal. Enxergando longe, eu tenho meu curso, eu tenho o ITC, que é o Instituto Teológico Carisma, formei mais de 8.000 alunos, e eu tenho um livro só sobre a cultura pentecostal, doutrina pentecostal, que eu escrevi, né? Porque eu milito nessa área. Então eu ensino que é possível a pessoa ter conhecimento e ter unção, e crescer no mesmo nível. Porque se você não manter esses dois lados unidos, a igreja ela tende a perder a sua força. Porque a força da igreja está na unção do Espírito. O caráter da igreja está no conhecimento da palavra. Quando você cresce no Espírito e na palavra, você tem uma igreja que ninguém toca nela. Verdade. Pastor, eu não digo nem pela falta dos mestres, porque mestre nós temos e tivemos bastante. O que eu falei dos mestres? A paciência para ensinar. Porém, eu penso também que pela Assembleia de Deus ter crescido de forma absurda no Brasil, não alcançou a todos e em todos os lugares. Só que eu percebo que mais do que nunca há uma necessidade de se levantar mestres capacitados para falar sobre essa temática do pentecostalismo, porque hoje a gente vive os extremos do pentecostal. Ao mesmo tempo que nós temos o neopentecostalismo, nós também temos o pentecostais extremistas, que aparece um tal de idioma que acaba tendo público, acaba tendo um filho da Flor de Lis que chama de proeminência, é o nome do cara. Você lembra que eu falei agora lá atrás que chega a idiotice? Sim. É a falta de uma doutrina que mostra o que é uma doutrina de verdade, estabelecida, com ensino, padrão, não roubar das pessoas a essência e a sensibilidade do Espírito. E também não deixar eles extrapolarem os limites. É possível, Paulo, olha, é interessante, a igreja precisa entender isso. Quando Jesus quis falar sobre o poder do Pentecoste, ele não falou para Pedro nem para João ao dar a doutrina. Ele falou para Paulo. Paulo é o erudito do Novo Testamento. Paulo é o advogado, Paulo é o poliglota, Paulo é o homem preparado, é o homem de sangue azul, é o homem que vem da aristocracia, é um homem que tem 2 nacionalidades. Por quê? Porque Jesus ensinou a ele o Pentecoste, porque os dons do Espírito, quem foi que falou sobre línguas estranhas? Foi Paulo. Sim. Capítulo 14, quem fala em línguas não fala homens, fala Deus. E quem é que está falando sobre isso? É um intelectual bíblico. Então Jesus deu o ensinamento para aquele homem porque ele tinha o equilíbrio, a palavra e a unção. Paulo era isso. Os outros não tinham isso, talvez não tinham nem condições. Veja o extremo da igreja de Jerusalém, a falta do conhecimento. Pedro fez todos os crentes vender tudo que tinha e colocar nos pés dele. A igreja faliu, os crentes passaram fome. Se não é a igreja de Éfeso, salvarem a igreja de Éfeso, essa sim, ensinada e doutrinada por Paulo, salvar Jerusalém os irmãos tinham morrido de fome. Então, Jesus deu o ensinamento do poder do Espírito para um intelectual. O intelectual ensinou aquela geração. Só que o ensino pentecostal ele é tão dolorido, porque se você não tiver quem controle, ele pode ir para o extremo da idiotice, que você vai encontrar Paulo, chegando em Atos capítulo 19, 20 anos depois, ele chega na cidade de Éfeso, ele encontra crentes, e ele faz a pergunta mais absurda que um pastor pode perguntar para um crente: você conhece o Espírito Santo? E eles falaram: nós nunca nem ouvimos falar. Vocês conhecem o quê? O batismo de João.
Nós somos batizados, conhecemos Jesus, a história de Jesus e o batismo de João. Então eles tinham a palavra, mas não tinham a unção. É só depois que Paulo ora por eles, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, que Éfeso, a cidade de Éfeso, é transformada no polo do pentecostalismo do mundo antigo e a igreja mais poderosa da história, a quem Jesus mandou uma carta lá no Apocalipse. João foi pastorear essa igreja, de tão importante que ela se tornou. E ali a cidade de Éfeso passa por uma transformação. O templo da deusa Diana é fechado, os centros de feitiçaria são fechados, que a Bíblia diz que os feiticeiros vinham para a rua trazer os livros, fórmulas de encantamento para serem queimadas. E Jesus deu isso para quem? Para um intelectual. Então os intelectuais da Assembleia de Deus precisam voltar a ensinar sobre os dons. Mas quando vão ensinar os dons, ao invés de estimular o crente a buscar, o ensinamento é tão pesado que desestimula. Você fala, não, cuidado, porque todo extremo começa a mostrar um lado ruim, que é a extravagância, é a adoração extravagante, as pessoas indo para esse lado de brincar, virou piada o movimento pentecostal. Sim. Se eu fico triste quando vejo os TikToks da vida, imagina o Espírito Santo como fica. É, verdade. Ô pastor, mas a necessidade de falar sobre esse tema é urgente. Até porque nós temos também os sensacionistas que com o advento das redes sociais, eles cresceram de forma absurda. E é por isso que nós temos muitos jovens assembleanos céticos concernente à questão dos dons espirituais. Sim, porque não teve nenhum dessas grandes denominações pentecostais para ter o contraponto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Porque todos os grandes avivamentos terminaram em tragédia, na ausência de um mestre. Você já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Sim. Para nós é lindo falar. Sabe como terminou, não? Não sei, pastor. Seymour preso. Eu não vou contar a história, porque é muito triste, que vasculhem aí. Por quê? Porque era muita glória e nada de conhecimento. E foi ao limite, né? Uma criança come mel, se não sendo controlada, daqui a pouco ela se lambuza e vai ter diarreia e vai sofrer as consequências. Faltou o mestre para ensinar, mas com carinho. Não é o mestre falar, cala a boca, para, senta, isso é isso. Não, é o mestre chamar o profeta, chamar o crente sensitivo, o crente que está adorando, falar, olha, é lindo, mas faça assim, com amor. A pessoa vai aprender. Se ela não aprende na primeira, aprende na segunda. Mas os nossos pais não, com aquele bendito sininho do púlpito assembleiano, vocês lembram ou não? Fazia todo mundo. Da igreja do pastor Eras até hoje. Quieta! Eu lembro que nós estávamos num culto uma vez lá no salãozinho da Rua 1, Jesus batizou o irmão com o Espírito Santo na hora do hino da harpa. Olha, cantando o hino 15 da harpa, Jesus batizou o irmão. O irmão estava falando em línguas, o presbítero pegou o sininho, quieta. O irmão falou, foi batizado com o Espírito Santo. Falou, mas agora não é hora disso. Quieta. Como não é hora do que? Jesus está batizando com o Espírito Santo, não é hora. Ele pedindo Deus. Olha a falta do conhecimento. Não era para a igreja se alegrar com aquele irmão que estava sendo batizado naquele momento. E depois o pastor chamando e disse, você pode, mas se controla, faz assim, assado. É um treino. Né? É um treino.